Isso, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Amém? E hoje, queridos, os temas dessa mensagem, o subtema dessa mensagem é a família e a honra. Amém? Será que você pode dizer comigo? A família e a honra. E para falar sobre isso, eu gostaria de ler um texto com vocês, Colossenses capítulo 3, versículo 23 e versículo 24. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Diz o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém? Qual é o objetivo principal da nossa série? É entender que naquilo que depende de Deus, da parte de Deus, Deus está disposto a abençoar a nossa casa, Deus está disposto a abençoar a nossa família. No que depender de Deus, está tudo certo. Mas existe uma parte que é nossa, existe uma parte que é nossa responsabilidade, que o Senhor coloca nas nossas mãos essa responsabilidade. Então nós estamos aqui, aí você vai me perguntar, pastor, como eu vou ter uma família feliz? E talvez você pense que eu vou dizer para você qual que é o antídoto, né? O que pode ser, qual que é a resposta, pastor? Me diz aí a solução, me ajuda aí. Quais as características de uma família feliz? E eu vou dizer para você que não existe um padrão de uma família feliz. E por que não existe um padrão de uma família feliz? Porque alguns princípios e alguns valores que são importantes na minha família podem não ser na sua. Vão existir valores que nós vamos compartilhar, que nós vamos praticar, né, juntos lá na nossa família, tanto na minha quanto na sua. Mas alguns valores na minha casa são diferentes da sua, alguns princípios são diferentes na sua casa. Tem gente que tem seus hábitos familiares, seus valores lá bem aquecidos, que são diferentes. Então não existe uma regra para fazer isso. Conheço pessoas, por exemplo, tem uma família aqui na igreja, que eles têm o dia da família feliz. E eles saem, eles passeiam, eles fazem várias coisas juntos. A minha família, a gente gosta de ver filme junto, as crianças gostam de estar junto, vendo um filmezinho, comendo pipoca juntos, estando aquele momento ali junto. Então são várias coisas que talvez você não dê importância, mas isso não quer dizer que a sua família não seja uma família feliz por causa disso. Mas existem princípios e valores que todos nós devemos aplicar na nossa casa, que todos nós devemos aplicar na nossa família. E quais são esses valores? São os valores e os princípios da palavra de Deus. Estes valores e princípios da palavra de Deus são inegociáveis. É aquilo que Deus já falou, aquilo que o Senhor já determinou, aquilo que o Senhor nos dá como conselho, para que a gente possa ter uma família abençoada. Existem muitos conselhos na palavra de Deus a respeito da família, e se nós queremos que a bênção de Deus alcance a nossa casa, nós devemos andar em obediência a esses conselhos que o Senhor nos dá, a esses princípios que o Senhor nos dá, porque eles são inegociáveis. Não há como falar da bênção do Senhor, receber a bênção de Deus, se nós não estivermos alinhados com Ele e com a sua palavra. Não tem como receber isso. E quando Paulo está falando aqui nesse texto de Colossenses que nós lemos, ele fala de um estilo de vida, de honrar a Deus, fazer tudo como se fosse para Deus. Isso é honra. Honrar a Deus em todas as coisas que nós fizermos, inclusive dentro da nossa casa, inclusive no meio da nossa família. Talvez você me pergunte, quais são os valores mais importantes? Eu não sei todos os valores mais importantes, mas eu sei um valor que é muito importante, que eu acredito que é o que Deus valoriza, que eu acredito que Deus, Ele dá muita importância para isso chama muita atenção de Deus, que é o princípio da honra. Você aprender a honrar dentro da sua casa, você aprender a viver o princípio de honra dentro da sua casa, dentro da sua família. E o que é honra? Honra, queridos, é colocar numa posição mais alta, é exaltar alguém, sabe, é reconhecer o valor daquela pessoa. Quando nós falamos que vamos honrar alguém, nós colocamos falamos das qualidades, elogiamos aquelas pessoas, sabe, mas a honra envolve muito mais do que isso. Honra envolve respeito, honra envolve obediência, submissão e também reconhecimento.
A Bíblia vai falar de muitas situações que envolvem honra na família. Ela vai falar, por exemplo, de honrar pai e mãe. Isso todo mundo sabe, todo mundo conhece, não é verdade? A Bíblia lá nos ensina que a gente deve honrar pai e mãe para quê? Para que os nossos dias se prolonguem sobre a terra, né? A Bíblia também vai falar, nós vamos ler depois nesse texto, lá no finalzinho, que os pais não devem irritar os seus filhos. Você que é filho aqui, todo mundo é filho, na verdade, né? Você já foi irritado pelo seu pai? Sim ou não? Todo mundo já foi irritado. Todo mundo, um dia o pai foi lá e, sabe, naquele dia que a mãe está na TPM principalmente, irritou. Isso acontece, isso é normal. Isso é normal acontecer. Mas vai falar, a Bíblia ensina isso, que os pais não devem irritar os seus filhos. E às vezes a gente pensa que só existe um caminho, né? Que é só os filhos que devem que tem alguma responsabilidade com os pais, alguns deveres com os pais. Mas os pais também têm esses deveres com os filhos, de não irritá-los. Isso é honra. A Bíblia também vai falar sobre a submissão das mulheres. E o que é submissão? O que é sujeição? A gente já ensinou aqui, a gente procura ensinar isso, mas tem gente que não aprende. Tem gente que pensa que a mulher nasceu para ser a sua escrava. Tem gente que casou pensando que casou com a mãe. Tem gente que casou pensando que casou com uma escrava, porque manda a mulher fazer tudo. Não é capaz de fazer nada. Tem um homem que foi tão mal acostumado, que na sua casa via sua mãe só trabalhando, coitada daquela mulher, vivia com lenço na cabeça, limpando a casa para lá e para cá, fazendo comida, lavando roupa. A mulher era um 3 em 1, fazia tudo. E aí quando casou, achou que ia ser a mesma coisa, mas agora é um novo tempo. De manhã eu compartilhei aqui, a pastora ela ficou assim, ele vai queimar meu filme, e eu vou queimar de novo. Quando eu casei, eu estava acostumado, assim, a minha mãe tratava muito bem, né? E aí eu estava acostumado a isso, a gente ia almoçar, ela botava ali meu prato, dos meus irmãos ali todos, do meu pai, todo mundo servido bonitinho, né? E quando eu comecei a trabalhar, quando eu trabalhava no exército, eu chegava do quartel, ela escutava o barulho do ônibus parando lá na parada, e aí ela já começava a fazer lá o meu pãozinho com ovo, que eu chegava em casa, estava lá bonitinho, eu era tão feliz. E aí eu saía para a igreja, eu ia para o culto, ia lá adorar o Senhor e tal, e quando eu voltava para casa, estava lá o meu pratinho de comida prontinho, quentinho, esperando por mim. Mas aí um dia eu casei. E ninguém avisou para ela. E eu sentava na mesa, esperava, e a comida não vinha. E aí eu comecei a perceber que se eu não fosse pegar, eu ia passar fome. Porque é um sistema de crença, a gente aprendeu daquele jeito. Ou seja, a gente pensa que o marido, né, não vocês aqui não, era só eu que fazia isso. Mas pensa que a mulher tem que fazer tudo para ele, né? Vai para o banheiro, o bonitão, chega lá, está lá no banheiro já, tomando banho e grita, amor, esqueci a toalha. Todo dia. Não é assim? Então a mulher, ela não é uma escrava, ela merece a honra do marido, amém? Assim também como o marido, ele tem o seu dever com a mulher, de amar a sua esposa. A Bíblia fala sobre isso, de um amor sacrificial, e todas as vezes que o marido não ama a esposa, como Cristo amou a igreja de forma sacrificial, ele está desonrando a sua esposa. Marido, se você não se sacrifica pela sua esposa, você está desonrando ela. A Bíblia fala sobre isso, que nós devemos, os maridos, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Eu só quero dar um recado para as mulheres, não chegue para o seu marido, amor, eu preciso de um sapato, faz sacrifício por mim. É sacrificar, gente, não é endividar. A Bíblia vai falar do respeito, da honra também aos idosos. A gente vai aprender isso na palavra de Deus. Então, o princípio da honra está impregnado na palavra de Deus. E o princípio da honra é algo que a gente deve praticar dentro da nossa casa.
Porque se isso não acontece, gente, um lar com uma cultura de desonra é um lar que está prestes a ruir. Ele não vai muito longe, é uma família que não vai muito longe por causa da desonra. E nós vamos ver na Bíblia, eu quero compartilhar nessa noite com você, uma história que você já conhece, a pastora falou aqui ainda há pouco, mas uma história de uma família que vivia desonra. E que os frutos, o resultado disso não foi um bom resultado, mas nós vamos perceber, eu quero mostrar para você algumas situações onde isso acontecia, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 27, no versículo 1 até o versículo 10, nós vamos ler, Gênesis 27, versículo 1 até o 10, vai falar ali da família de Jacó. Diz o seguinte: tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram fracos, ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Disse-lhe Isaque: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia ao seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer ao seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Amém? Essa é uma história, queridos, desastrosa. É uma família meio bagunçada. E aqui, o que acontece? Isaque estava prestes a morrer, já estava cego, e ele tinha que abençoar o seu filho mais velho. Isso é uma cultura deles. Ele ia abençoar o seu filho mais velho. E aqui nós vamos ver em toda essa história, a partir do capítulo 25, quando começa a história deles, a gente vai ver, querido, que a honra já está estabelecida dentro daquela casa. Aliás, a desonra já está estabelecida dentro daquele lar. E por isso que tantas coisas ruins acontecem ali, por isso que tantas coisas ruins começam a acontecer naquela família, o conflito vem, a guerra vem naquela família. Muitas vezes a gente pensa e coloca a culpa no Satanás, no inimigo, dizendo: pastor, o inimigo se levantou contra a minha família. Muitas vezes, gente, não é o inimigo que se levantou, muitas vezes somos nós. Nossa falta de sabedoria, nossa desonra, que provoca esses conflitos dentro da nossa casa. Nem sempre é o inimigo, nem sempre. Muitas vezes somos nós, mas nós vamos aprender aqui com a vida dessa família e nós vamos perceber, gente, para que a gente não cometa os mesmos erros. Amém? Então, como que começou isso? Primeira desonra que a gente vai ver aqui é a desonra dos pais para com os filhos. Gênesis 25, versículo 28 diz assim: Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. O primeiro erro, o primeiro sinal de desonra é a preferência por um filho. O Isaque preferia o seu filho Esaú, porque ele caçava, porque ele preparava comida para ele, preparava aquela caça, mas a Rebeca, ela preferia o Jacó. No nosso lar, na nossa família, não deve haver preferências. Nós que somos pais, não devemos preferir um filho ao outro. Não pode existir isso dentro da nossa casa. O princípio do conflito começa aqui, quando um pai prefere o outro. Para quem é o preferido, é uma bênção, é uma maravilha. Mas para quem é o rejeitado, isso é terrível. Quantos aqui, eu não vou nem pedir para você levantar a mão, mas quantos de vocês que têm vários irmãos, pelo menos eu tinha mais 3, mais 4
Irmãos, e eu imagino que quantos já se sentiram rejeitados porque se sentiu que o outro era o preferido? Quantos aqui têm feridas no coração por causa disso? Porque olhou e percebeu que o pai ou a mãe gostava mais do outro. E isso é uma coisa que não pode acontecer dentro da nossa casa. Eu todos os dias, pode perguntar para a pastora, todos os dias, e mais de uma vez por dia, eu faço uma coisa com a minha filha, com uma intenção de ensiná-la. E eu falo para ela assim: filha, eu pego ela escondidinha e falo: filha, de quem que tu é? Aí ela, quando estava longe, né, da mãe, só estava eu e ela falava assim: é do papai, eu sou do papai. Sabe o que eu fazia? Porque eu não quero filho, eu não quero que os meus filhos tenham preferências. Aí eu fazia o seguinte: Xerô, olha aqui, ó, a Manu falou que eu sou o preferido dela. Ela perdia o chão. Tipo assim, como? Como que ele faz uma coisa dessa comigo? É o meu preferido. Como que ele faz isso? E aí eu falava: filha, quem é que tu ama mais, o papai ou a mamãe? Aí, gente, depois ela começou a ficar esperta. Aí ela falava assim: eu amo a minha família. E aí eu fico perguntando, todos os dias eu pergunto, porque eu não quero ser o preferido. Eu quero que ela saiba que não pode existir um preferido. Eu quero que ela saiba que ela tem que amar ao pai dela e à mãe dela do mesmo jeito, que não tem preferência. E nós, da mesma forma, nós não temos nenhuma das duas preferidas. Porque isso é desonra com os nossos filhos. E esse foi o primeiro princípio, o primeiro erro que essa família, que esse casal cometeu: ter filhos preferidos. E se existe isso dentro da nossa casa, nós estamos praticando desonra. Se você prefere um filho ao outro, ou se você prefere o seu pai ou a sua mãe, isso é desonra. Porque quando a Bíblia fala de honra, a Bíblia diz o quê? Honra o teu pai e a tua mãe. A honra é para os dois. Amém? Outra situação, a desonra da esposa com o marido. Ela se aproveitou, a Rebeca se aproveitou da incapacidade ou da deficiência de Isaac. Gênesis 27:1 diz assim: tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Veja, ela se aproveitou, ela foi oportunista. Isaac não podia enxergar, não podia mais ver, mas agora ela vê uma oportunidade de enganar o seu marido, de fazer algo pelas costas dele. É a desonra dela para com o seu marido. Sabe quando vocês aqui eu sei que não fazem, mas aquelas mulheres, sabe aquelas mulheres que gostam de comprar escondido a roupa do marido? Vai lá, compra a roupa, o sapato, guarda lá uns 2, 3 meses no roupeiro, bem escondidinho. Gente, não ri, senão vocês vão se entregar. Guarda lá bem escondidinho, e aí aparece um belo dia com aquela blusa nova, aquele sapato novo, e o marido fala assim: comprasse? Aí ela diz assim: tu não me nota mesmo? Aí o marido desiste porque ele não quer brigar, e ela já ganhou a guerra. Isso é uma coisa pequena, claro que pode levar a uma situação bem ruim, financeira, mas existem tantas coisas que são feitas às escondidas, os homens também, os filhos fazendo coisas às escondidas, se aproveitando talvez, sabe, muitas vezes a gente está ali tão distraído, com tanta coisa na cabeça, o trabalho de casa, o nosso serviço secular, e é tanta coisa na cabeça, e sabe que tem gente que é oportunista, e acaba fazendo isso, cometendo esse tipo de desonra, fazendo as coisas às escondidas. Isso é desonra. O nosso lar tem que ser um lugar de transparência. Se você deseja comprar algo, se você deseja adquirir algo, que seja numa conversa, que seja em comum acordo. Se você deseja fazer algo, realizar, converse, sente, vê se dá para fazer, deu certo, bênção, glória a Deus, porque nosso lar precisa haver transparência, a nossa casa precisa ser esse lugar de transparência. Não dá para ficar fazendo coisas às escondidas, não dá para se aproveitar da distração do outro. Parece uma coisa tão pequena, mas é desonra.
E desonra, gente, não tem tamanho, pode ser pequeno, pode ser grande, desonra é desonra. E isso não atrai a bênção de Deus para a nossa vida, para a nossa família, muito pelo contrário, a desonra afasta a bênção de Deus. Um outro erro que essa família cometeu, a desonra dos filhos para com o pai. Jacó, ele mentiu, e Esaú vendeu a sua bênção. Olha só, Gênesis 25, 32 diz assim: disse Esaú, estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Aqui essa situação é quando Esaú ele chega, ele tinha ido caçar e estava cansado, e ele chega com muita fome, morrendo de fome, diz a Bíblia, e aí o Jacó, ele tinha feito ali um guisado, preparado uma comida, um molho vermelho, a Bíblia deixa isso, sabe, ressalta isso, um molho vermelho, uma coisa que chama atenção, uma comida gostosa, sabe aquela comida que a gente olha e fala assim, que vontade de comer isso, a gente daria tudo para comer aquela comida, sabe? E foi assim, e aí só que Jacó, muito esperto, oportunista, ele diz, olha, eu posso até compartilhar com você, eu posso dar um pouquinho do meu guisado para você, mas você vai ter que abrir mão da sua bênção. Você vai ter que abrir mão do seu direito de filho mais velho. Aí Esaú fala assim, poxa, eu já estou aqui morrendo de fome, vou morrer mesmo, se eu não comer eu vou morrer, exagerado, né? Se eu não comer eu vou morrer. Para que me serve então isso? Então tá bom, vamos trocar aí, me dá a comida para cá, eu te passo a bênção para lá, está tudo certo. Isso é desonra com aquela bênção que estava reservada para ele. Ele não levou em consideração isso, ele simplesmente achou que aquilo era algo comum, e não era comum, porque isso é muito forte naquela cultura. Aliás, na nossa cultura também é. A bênção do pai sobre o filho. No meu tempo, pelo menos, não sei no seu, mas no meu tempo a gente chegava para os nossos pais, para os nossos tios, para os nossos avós e pedia a bênção para eles. Beijava na mão, chegava ali e pedia a bênção. Porque isso faz parte da cultura da bênção, da cultura da honra. Mas ele simplesmente não queria saber disso. Ele desprezou. Ele foi desonroso com a bênção que estava reservada para ele. E Jacó, o que ele fez para desonrar o seu pai? Ele mentiu. Gênesis 27, 19 diz assim, Jacó disse ao seu pai, eu sou Esaú, seu filho mais velho, fiz como o Senhor me disse, agora sente-se e coma do que cacei para que me abençoe. Quando ele está falando isso, foi o momento que ele chegou, que ele e a sua mãe, que a mãe dele tramou com ele, né, manipulou ele para fazer isso, para enganar o pai dele. Então ele chega ali, Jacó chega ali e fala, pai, e aí Isaac fala, quem é você? Ele diz, eu sou Esaú. Eu sou Esaú. Sabe, a mentira, não importa se ela é grande, se ela é pequena. Não importa, mentira é mentira. E sabe quem é o pai da mentira grande e da mentira pequena? É o diabo. O diabo é o pai da mentira. E todas as vezes que nós mentimos, nós estamos abrindo portas. Às vezes, gente, a gente está trazendo a mentira para dentro da nossa casa. A gente desonra, a gente engana. Às vezes nós, como filhos, desonramos os nossos pais. E a gente acha normal. A gente acha normal. Hoje, e tem um sistema, queridos, que está à nossa volta, que está, sabe, prestes a engolir as pessoas, que é esse sistema de desonra, onde filho não obedece mais pai, não tem que dar mais satisfação para o pai. Provavelmente no seu tempo não era assim, vocês não são tão mais novos do que eu. Provavelmente no seu tempo também você tinha que obedecer, pelo menos no meu tinha. Meu pai não precisava me bater, mas ele fazia questão de bater, mas ele não precisava. Bastava ele olhar, se ele olhasse atravessado para mim já estava bom. Já era o suficiente, eu já começava a chorar. Era só ele olhar atravessado. Eu já começava a chorar, meus irmãos do mesmo jeito. Isso era suficiente para nós. Mas hoje, se um pai encostar num filho, se o pai falar e dar uma varada num filho, meu Deus, a desonra tomou conta.
Um dia, a pastora falou assim, foi brigar com a nossa filha mais velha, ela era um pouco menor, e aí a pastora falou assim, olha, eu vou pegar a vara, tu vai apanhar hoje. E ela falou assim, bate. Eu vou chamar a polícia, eu vou chamar o conselho tutelar. Aí ela falou, tudo bem, pode chamar, mas tu vai apanhar. Está aqui a vara da infância, está aqui, ó. Já vamos aproveitar, já vamos usar a vara da infância. Sabe por quê? Porque as pessoas estão estão recebendo uma mentira de que filho não tem mais que honrar pai. Quantas situações você vê, bota lá na internet, YouTube, se você quiser ver, gastar tempo com isso, bota lá, filho que agrediu pai, filho que agrediu mãe, quantos que a gente vê disso? É desonra com os pais. Sabe qual é o problema da desonra dos filhos para com os pais? Você sabe qual é o problema? É um problema bem grave. O problema é que essa geração, ela não vai durar nada. É uma geração que morre cedo. Será que você consegue perceber que isso já acontece nos nossos dias? Quantos jovens morrem aí diariamente? Isso é fruto da desonra dos filhos para com os pais. Porque tem uma mentira sendo contada aí para os nossos filhos. Tem um engano, tem um engodo, e eles estão caindo. E pior, gente, às vezes debaixo dos nossos olhos a gente não percebe. Então fique atento, porque é sua responsabilidade ensinar honra ao seu filho. É sua responsabilidade ensiná-lo a honrar, nem que seja na base da vara. A varadinha não mata ninguém. Eu sobrevivi para contar isso. Não mata ninguém. Outro erro aqui, a vingança. A Rebeca e Esaú. Gênesis 26, 34, diz assim: tinha Esaú 40 anos de idade, quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas, presta atenção, elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Rebeca era a sogra. Tá? Foi ela quem articulou tudo, foi a Rebeca quem articulou tudo, para Esaú não ser abençoado pelo seu pai. E por que uma mulher faria isso? Uma mãe faria isso? Não era uma mãe que estava fazendo, era uma sogra. Porque as duas noras que ela tinha amarguraram a vida dela. E você acha que ela ia querer que Deus abençoasse a vida das noras? Ela não estava nem pensando no filho, ela só estava pensando na nora. Não justifica o que ela fez, não justifica. Mas havia tanta amargura no coração dela que eu acredito, isso a Bíblia não está dizendo, tá? Ninguém está falando, isso é interpretação minha, certo? Que essa atitude de Rebeca, eu acredito que existe aí um pouquinho de amargura, por causa do que aquelas mulheres faziam com ela. Então, ela vai ali e ela tenta se vingar, negando a bênção para o seu filho, que por consequência suas noras seriam abençoadas. Mas Esaú também se vinga. Gênesis 28, 8 e 9 diz assim: percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou a Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Por que Esaú fez isso? Esaú fez isso porque Isaque já tinha abençoado Jacó. E então, depois de abençoar, depois de ele já querer se vingar, né, ameaçar o seu irmão, a mãe dele, a Rebeca, fala para Isaque o seguinte: olha só, o Esaú já casou com duas trevas, não vamos deixar o Jacó casar também, vamos mandar o Jacó para outro lugar, porque essas mulheres daqui elas não servem, vamos mandar o Jacó achar uma mulher em outro lugar. Só que Esaú escutou isso, então dentro do seu coração ele sabia o quê? Meu pai e minha mãe não querem se incomodar, meu pai e minha mãe não querem que case com mulher daqui,
Sabe o que eu vou fazer? Eu vou casar com a mulher daqui. Fazendo de propósito, vingança. Quantos lares vivem isso? Um se vingando do outro. Querendo, sabe, quando a gente fala de perdão, a gente perdoou, amém, amém, não tem que dar o troco. Está perdoado, não tem que dar troco para ninguém. Está resolvido, e quando a gente perdoa, resolveu, acabou, pronto, não se fala mais nisso. O coração está limpo, isso é perdão. O perdão deixa o seu coração limpo. Você não fica mais com cartas na manga, por exemplo. Quando acontece alguma coisa, sabe, quando você tem uma discussão, tem uma briga ali na sua casa, acontece um problema, e aí briga, daqui a pouco se resolve, fala perdão, amor, perdão, então vamos ficar tudo bem, então vamos ficar tudo bem, amém, glória a Deus. Foi lá, fez o discipulado, o aconselhamento com o líder, com o pastor, agora está tudo bem, está tudo certo, aleluia. Mas na primeira briga, na primeira discussão, no primeiro desentendimento, você lembra que você fez aquilo lá? Você lembra daquele dia? 10 anos depois, você lembra daquele dia? Isso é vingança. Gente, a nossa família é um lugar onde nós precisamos lutar juntos, onde a gente precisa entender que que o nosso inimigo maior não é a pessoa, não é seu pai, não é sua mãe, não é seu marido, não é sua esposa, não são seus filhos. O seu inimigo é Satanás, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e dominadores desse mundo tenebroso. Não é contra a pessoa. Pare de buscar a justiça própria. Pare de tentar se vingar, se justificar dentro da sua casa. Como que você vai ter um lar abençoado se você vive essa desonra? Se você vive tentando se vingar, tentando dar o troco? Ele saiu e chegou a tal hora. Amanhã eu vou sair, vou chegar a tal hora também. Vou sair, não vou dizer onde é que eu estou também. Para que isso? Isso é desonra. E Deus quer curar a nossa casa, Deus quer curar a nossa família, mas a gente precisa reconhecer, precisa entender que precisa mudar essas coisas. Se você quer ter uma família abençoada, um lar abençoado, você precisa arrancar a desonra de dentro da sua casa. Amém? Um outro problema, sistema de crença errado. A Rebeca, ela aprendeu a desonra. Gênesis 29, 13 e 14 diz o seguinte: logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Depois levou-o para casa, e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão disse: você é sangue do meu sangue. O que ele está querendo dizer com isso? O que Jacó contou para ele? O que Jacó contou para o tio dele? Ele contou tudo que tinha feito, tudo que tinha acontecido. Ele contou que ele enganou o irmão dele, roubou a primogenitura. Ele contou que ele enganou o pai dele. Ele contou que ele fugiu. Ele contou que ele era um oportunista. Ele contou que ele era um trapaceiro. E aí sabe que o Labão, o tio dele, diz isso: você é sangue do meu sangue. Ou seja, você é filho da tua mãe mesmo. Porque a mãe dele era irmã de Labão. Labão está dizendo: a fruta não cai longe do pé. Seja bem-vindo à nossa casa, querido. Seja bem-vindo. Rebeca aprendeu a desonra dentro da casa dela, lá na família dela, e ela não mudou o seu sistema de crença. Ela casou, ela teve uma família, mas o seu sistema de crença estava errado. Ela não foi transformada. Então muitas das coisas que nós fazemos, muitas das atitudes que nós temos, não é porque você é uma pessoa má, não é porque você é uma pessoa ruim, é porque foi ensinado errado. Foi ensinado errado, só isso. E o sistema de crença não mudou. O sistema de crença não mudou. Só que o problema é que vai continuar havendo os mesmos problemas. Vai continuar acontecendo o que você via acontecer lá dentro da sua casa, por causa do sistema de crença, do pensamento errado.
nem sempre, queridos, aquilo que a gente traz da nossa casa, lá dos nossos pais, quando nós morávamos com ele, e nós formamos uma família, nem sempre tudo aquilo que a gente recebeu é bom. A gente precisa rever os nossos valores, a gente precisa rever os nossos conceitos, e ver se eles estão de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Porque senão, o que a gente vai fazer é reproduzir tudo de errado que aconteceu lá atrás, na nossa casa. Tudo de errado que aconteceu ali. Existem coisas que a gente precisa reaprender, mas só dá para reaprender quando você se expõe, quando você diz assim: eu quero, eu preciso, eu entendo que desse jeito não dá. Eu fujo, eu não quero que a minha casa seja uma repetição daquilo que aconteceu lá atrás na minha família. Eu não quero que a minha família que eu estou construindo passe por tudo aquilo. Só que às vezes a gente não consegue entender que somos nós que promovemos isso por causa do sistema de crença que está errado, que não mudou. Então a gente precisa mudar. Todo esse cenário, querido, de desonra trouxe muitas consequências para aquela família, para aquela casa. Uma das consequências é que a Rebeca, que articulou tudo, que manipulou tudo para o seu filho receber a bênção, ela nunca mais viu o seu filho, porque depois ele foi embora e ela morreu. E ela nunca mais pôde rever o filho. Ela nunca mais pôde ver o filho abençoado com a bênção do pai que ela tanto manipulou para que acontecesse. Ela não viu nada disso, porque traz consequência. Os nossos erros batem à nossa porta. Nós estávamos falando sobre isso no nosso encontro de transformação nesse final de semana. Por causa da não mudança da nossa mentalidade, do nosso sistema de crença. E eu não posso terminar essa história falando só sobre isso, porque houve restauração na vida de Jacó, no seu relacionamento com seu irmão. Sabe por quê? Porque Deus tinha uma promessa sobre ele, sobre aquela família. Deus havia feito uma promessa para Abraão, para Isaac, e agora essa promessa precisa também se cumprir em Jacó. Então, se Deus tinha ali para ele uma promessa, Deus faz uma promessa para Abraão, nós vimos no começo da série, de abençoar, de que todas as famílias da terra fossem abençoadas por ele. Deus tem essa bênção para você ainda. Deus tem essa bênção para a sua família. Deus tem essa bênção para a sua casa. Talvez a gente não receba porque está fora dos princípios de Deus. A gente não está habilitado para receber. E a forma de habilitar, gente, é poder se encontrar com Deus e reconhecer. Sabe quando que mudou o comportamento de Jacó? Sabe quando que mudou o sistema de crença dele? Aquilo tudo que ele havia aprendido com sua mãe lá na sua casa? No momento que ele está fugindo. Ele está fugindo do seu irmão, porque o irmão dele queria matar ele. Então ele foge para a casa desse tio. Mas ali no meio do caminho, uma noite, ele para dormir, para descansar. E ali ele tem um sonho. E ele vê Deus naquele sonho, e o Senhor fala com ele, reafirma a promessa sobre a vida dele. Fala: eu não vou te deixar, Jacó, eu vou abençoar você, eu vou estar com você até cumprir aquilo que eu falei. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. E aí Jacó acorda e ele começa então a dizer, ele diz o seguinte, olha só, capítulo 28, versículo 20 e 22, diz assim: então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Sabe o que é que Jacó estava dizendo aqui nessa oração? Ele estava dizendo o seguinte: Senhor, se não for apenas um sonho, se essa experiência que eu tive nessa noite não for apenas um sonho, mais um sonho, Senhor, eu me comprometo a te servir. Se o Senhor me abençoar nessa viagem, me ajudar, Senhor, a ter sucesso lá e voltar em paz para minha casa,
eu vou te servir. Eu digo uma coisa, sabe por que ele diz isso? Porque Jacó ainda não tinha um relacionamento com Deus. Ele começa a conhecer Deus aqui. Por isso que ele diz, daí sim, o Senhor vai ser o meu Deus. E eu vou te dar o dízimo de tudo. A pastora falou aqui sobre isso. Aquele homem que antes só sabia levar vantagem, oportunista, trapaceiro, agora tem um encontro com Deus que muda a sua vida. Muda o seu sistema de crença, a sua forma de pensar agora é transformada. Ele só queria levar vantagem em tudo, só queria ganhar, só queria reter, mas no momento que ele tem um encontro com Deus, ele já abre o coração, se torna um homem generoso e diz, oh Deus, eu reconheço que se o Senhor me abençoar, eu vou precisar te fazer isso, eu vou te dar o dízimo, eu vou fazer isso, eu vou devolver a Ti, porque eu entendo que eu só estou recebendo, porque é o Senhor que está me dando. Mas a partir daquele momento na sua viagem, ele segue viagem, chega na casa do seu tio, e ele não é mais aquele Jacó, aquele trapaceiro ali, querendo levar vantagem. Ainda ele teria um outro encontro com Deus, que mudaria por completo a sua vida, mas quando ele chega ali, aquele que trapaceava, agora é trapaceado. Aquele que enganava, agora é enganado. Mas sabe o que ele faz? Ele confia no Senhor, porque ele conheceu, ele teve uma experiência com Deus, e ele chama o Senhor para o centro da sua vida. Ele diz, Deus, Tu vais ser o meu Deus, ou seja, ele coloca o Senhor no centro da sua vida. De tudo que ele fizer agora, Deus está no centro. Uma família feliz é uma família que tem Deus no centro. É quando o Senhor é o centro da nossa vida. A prioridade da nossa vida, na nossa família, vai ser sempre Deus, vai ser sempre o Senhor. Existe uma escala de prioridades. Muita gente prega sobre isso, existem livros que falam sobre isso, sobre essa escala de prioridades, onde coloca Deus em primeiro lugar, família, trabalho e igreja. Eu não estou dizendo que está errado isso, mas nós fomos criados para a glória de Deus, todos nós. E o texto que nós lemos lá no começo diz o seguinte: tudo que nós fizermos, tudo que você fizer, faça como para o Senhor, ou seja, para a glória de Deus, para honrar a Deus. Então eu penso, tá, que é diferente, que deve ser diferente. O Senhor, Ele deve estar no centro. O que está no centro ali? O que está orbitando ao redor? Existe alguma coisa ali que está numa escala de prioridade? Não. Por quê? Porque todas essas coisas são importantes. Vai chegar um dia que o seu trabalho vai ser mais importante do que a sua família. Isso não pode ser uma regra, isso não pode virar uma rotina, você trabalhar e esquecer da família. Não é isso que eu estou falando. Lembre-se, Deus está no centro, mas vai ter momentos que você vai ter que, você, por exemplo, vai dizer, amor, eu vou ter que viajar. Ela vai dizer, ai, amor, mas eu tenho medo de ficar em casa sozinho, eu não gosto de ficar em casa sozinho. Mas é preciso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que viajar, eu vou ter que fazer isso para trazer o alimento para casa. Em alguns momentos isso vai acontecer, mas não quer dizer que é mais importante, é uma questão de prioridade naquele momento. Vai ter momentos que você vai ficar com a sua família, cuidar da sua família e não vai para o trabalho. Alguém ficou doente na sua casa, você liga para o trabalho, olha, eu vou precisar ficar em casa, não vou poder trabalhar hoje. Vai ter momentos que você vai dizer, eu não vou para a igreja hoje, porque eu vou ter que ficar com a minha família, ou porque eu vou ter que ir trabalhar. Não vou poder, pastor, liga lá para o líder de ministério e fala, não vou poder ir para a igreja hoje, eu tenho que trabalhar. Eu preciso trabalhar. Não tem problema nenhum. O problema é quando, por exemplo, a gente coloca a igreja, tem pessoas que tornam a igreja um peso para si. E uma das coisas que aconteceu nessa pandemia foi que pessoas descobriram que tinham família. Antes ninguém passava muito tempo junto em família, mas agora fui obrigado a passar tempo em família. E a gente viu que por causa disso também os divórcios aumentaram.
talvez por causa da desonra que existia nos lares. Mas aí as pessoas começaram a passar tempo em família, e muita gente não quis mais vir para a igreja, por exemplo. Não vamos hoje para a igreja, vamos ficar em casa, está tão bom aqui, né? Vamos aproveitar a praia, vamos aproveitar o nosso passeio, não vamos para a igreja não, né? Quando a gente fala de vir para a igreja, gente, a gente não está falando de vir bater cartão na igreja. Sabe por quê? Porque você chega aqui para fazer o seu culto ao Senhor. É você que está fazendo o seu culto, é o seu momento com Deus. É o seu momento com Deus, apesar de estarmos aqui coletivamente, mas é o seu momento com Deus, e isso não pode ser pesado para nós. Tem gente que planeja fazer uma viagem em família, chegou o feriadão, vamos viajar, bota aí as coisas na mala, vamos viajar, vamos fazer um roteiro, a gente vai sair daqui, vamos passar lá no Boi, vamos tomar um café reforçado, e depois a gente vai e tal, sobe, passa no shopping para fazer umas compras, é só gasta, né? Só vai gastar e tal, e passa e vai, vamos até Curitiba, vamos dar uma volta lá, tal, no parque, e daqui a pouco a gente volta, a gente passa no hotel, e não sei o que, daqui a pouco a gente passa domingo, à tarde, a gente passa no Boi de novo, tomamos mais um café, e vamos para casa. E aí diz assim, hoje a gente não vai para a igreja, né? Hoje a gente está cansado demais para ir para a igreja. Vamos ficar cá? Vamos ficar em casa. Sabe por quê? Porque a igreja para você, se você pensa desse jeito, a igreja para você é um peso. Estar aqui é um peso. Então como que deve ser? O nosso planejamento, gente, deve incluir a igreja. Vamos passear, bota as coisas na mala, pega as crianças, bota no carro, vamos lá, vamos passar no Boi, vamos no shopping, vamos lá em Curitiba, voltamos e tal, chega domingo aqui, vamos passar no Boi de novo, tomar o café de novo lá no Boi. E agora como é que vai terminar o dia? O dia vai terminar onde? Na igreja, porque a igreja tem que fazer parte do nosso lazer, porque cultuar em família é bom, não pode ser pesado, porque Deus está no centro. Então tudo que você fizer deve ser para honrar, para glorificar a Deus, seja o seu lazer, seja o seu trabalho, seja o seu momento em família, tudo deve glorificar a Deus. E agora eu quero ler com você o texto lá que eu falei, lá no começo de Colossenses, que diz assim, versículo 17 até o 24, diz o seguinte: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mulheres, sujeite-se aos seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada o Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não se desanimem. Escravos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, o texto que nós lemos no começo, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Tudo que nós fizermos deve honrar ao Senhor. Nossa casa, nossa família deve honrar o Senhor. Se você quer viver num lar feliz, comece a praticar princípios de honra dentro da sua casa. Comece a quebrar, comece a se desfazer, querido, da desonra, do engano, da mentira, da vingança. Mas comece a honrar, comece a praticar isso, porque isso atrai a atenção de Deus. A honra atrai a atenção de Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora. Talvez você não saiba, talvez você pratica algumas coisas, tem algumas práticas e você nem percebe que isso é desonra. Mas quando que a gente entende isso? Será que é algo que acontece simplesmente conosco, da noite para o dia? Será que é assim?
Não é quando a gente tem um encontro com Jesus que muda a nossa vida. É quando a gente consegue ouvir a Deus. Jacó teve a vida transformada quando ele teve encontro com Deus. Jacó aprendeu a praticar a honra quando teve encontro com Deus. O seu relacionamento com seu irmão foi restaurado. Ele pôde voltar em paz para sua casa agora, porque ele acabou com a desonra que acabava com ele. E nessa noite eu quero te convidar, querido, a fechar os teus olhos nessa hora. E a pensar, trazer a sua memória, traga a sua memória. Será que você tem praticado desonra dentro da sua casa, na sua família, para com os seus? Será que a desonra é uma prática constante na sua casa? Peça para o Senhor agora mostrar para você. Se você desonra seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais, peça para o Senhor te mostrar. Comece a rever as suas atitudes. Comece a falar com o Senhor, diga: Deus, me mostra, Senhor, eu quero saber de verdade, porque eu quero a Tua bênção na minha casa, eu quero a Tua bênção na minha família, eu quero que a minha família seja uma família feliz, eu quero que o meu lar seja abençoado. Então me mostra, Deus, eu estou aberto para receber, Senhor, a Tua palavra, para receber o Teu conselho nessa noite. Comece a receber, querido, a revelação de Deus sobre a sua vida. Porque como eu disse lá no começo, no que depender do Senhor, no que depender do Pai, Ele quer abençoar a sua casa, Ele quer abençoar a sua família. A bênção do Senhor já está liberada sobre você. Mas para acessá-la, você precisa praticar honra, honrar a Deus. Para acessar a bênção de Deus, você precisa ser obediente à sua palavra. E nessa noite nós queremos declarar nessa canção, profetizando sobre a sua casa, profetizando sobre a sua família, que o Senhor te abençoe. Enquanto nós cantamos, eu quero que você declare, se você conhece essa canção, se você está com seu familiar aí, olhe para essa pessoa e declare a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família agora, em nome de Jesus. Amém? Aleluia.